Meus irmãos, paz seja com todos os irmãos. Um ótimo sábado a todos. A mensagem de hoje tem o título de O Coração que ensina o corpo a semear discórdia. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 6, versos 12 a 19. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Amém. Até aí, louvado seja Deus. Meus irmãos, o texto não começa com uma igreja dividida, nem com uma discussão diante de todos. Começa com um homem caminhando. Enquanto ele se movimenta, seu corpo já está comunicando alguma coisa. A boca murmura, os olhos fazem sinais, os pés se arrastam e os dedos participam daquilo que está sendo construído. Então a palavra abre o interior desse homem e revela de onde partem as ordens. O engano, meus irmãos, habita no coração. É ali que o mal é planejado. Depois, aquilo que foi alimentado por dentro começa a utilizar o que está por fora. O pecado nasce no coração e recruta todo o corpo. A contenda que um dia aparece entre os irmãos não surgiu pronta. Antes de produzir uma divisão visível, ela foi colhida, pensada e conduzida no interior de alguém. Provérbios mostra a raiz antes de mostrar a colheita. E há um detalhe precioso nesta passagem, meus irmãos. Parem um instante comigo e reparem no que o texto faz com os membros desse homem. Nos primeiros versículos, o homem usa os olhos, a boca, os pés e os dedos. Quando Yahvé apresenta aquilo que odeia, os membros reaparecem. Os olhos que se comunicavam sorrateiramente, agora são descritos como arrogantes. A boca que murmurava atrocidades reaparece na língua mentirosa. Os pés que se movimentam passam a correr para o mal. E o coração que abrigava engano aparece maquinando planos perversos. Não estamos diante de pecados isolados, colocados numa lista sem relação. Provérbios apresenta a anatomia de uma pessoa inteira servindo ao mal. Por isso, meus irmãos, a pergunta do texto
não alcança apenas aquilo que dizemos. Quem governa nossos olhos, nossa língua, nossas mãos e nossos pés? Podemos diminuir o tom de voz e continuar com a mesma intenção? Podemos escolher palavras religiosas e ainda desejar que um irmão perca espaço, confiança ou respeito? Podemos até mesmo terminar uma conversa com oração. Mas nem toda conversa que termina em oração começou em santidade. Yahvé, meus irmãos, não escuta somente aquilo que saiu da boca. Ele vê o que já estava no coração antes de a conversa começar. A amargura procura alguém que a escute. A rivalidade procura quem confirme sua versão. O engano tenta vestir-se de verdade. Por isso, o tratamento não pode permanecer apenas nos lábios. O coração precisa ser alcançado pela palavra. E a perversidade nem sempre precisa gritar. A comunicação descrita em Provérbios é sorrateira. Nem sempre o mal chega por meio de uma acusação aberta. Às vezes, basta uma pergunta carregada, uma expressão no rosto, ou uma frase interrompida no ponto certo. A pessoa afirma que apenas achou algo estranho. Diz que ouviu alguma coisa. Depois, quando é confrontada, responde que não acusou ninguém. Talvez não tenha terminado a frase, mas permitiu que o olhar, o gesto e o silêncio completassem aquilo que não queria assumir com a boca. Há conversas que não procuram esclarecer um fato, procuram alterar a maneira como alguém será visto. Uma vez depositada a suspeita, atitudes comuns começam a receber outra percepção. O ouvinte passa a enxergar a pessoa por meio daquilo que foi semeado. E quem plantou pode sair da conversa dizendo que não pediu a ninguém que tomasse partido. Mas o semeador não precisa permanecer ao lado da semente, nem ordenar que ela brote. Basta colocá-la no terreno. A Escritura, meus irmãos, apresenta um homem que fez desse mecanismo um trabalho diário. Vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 ao 6. E aconteceu depois disso que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? E invariavelmente a resposta era: o teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeria: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e, dia a dia, conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça.
Até aí, meus irmãos. Meus irmãos, olha os detalhes do texto. Absalão levantava-se cedo e escolhia a estrada por onde passavam pessoas trazendo suas causas ao rei. Algumas daquelas pessoas poderiam ter sofrido injustiças reais. Outras, talvez, estivessem apenas convencidas de que tinham razão. Absalão não precisava criar todas aquelas dores. Bastava saber usá-las. Ele ouvia uma versão e, antes de qualquer exame, declarava que a causa era justa. Em seguida, insinuava que ninguém ligado ao rei estava disposto a ouvir. Então, apresentava-se a si mesmo como uma solução que faltava. A mão estendida, o movimento de puxar a pessoa para perto e o beijo transmitiam cuidado. Mas ali também o coração dava ordens ao corpo. Palavras, mãos e demonstrações de afeto serviam ao projeto escondido de atrair para si a lealdade do povo. Antes de a rebelião chegar à espada, Absalão já trabalhava versões e conquistava corações. A ruptura nacional foi preparada pessoa por pessoa. Quando a dor de alguém se transforma em instrumento para aumentar nossa influência, já não estamos apenas ouvindo. Quando confirmamos uma acusação sem exame porque ela favorece aquilo que desejamos, já não estamos buscando justiça. Mas aqui precisamos levantar, meus irmãos, uma cerca bem firme. Nem toda conversa sobre uma ferida é difamação. Nem todo desabafo é semeadura de discórdia. Uma pessoa ferida pode precisar de ajuda. Alguém acusado tem o direito de apresentar sua defesa. Há momentos em que precisamos procurar irmãos maduros, pedir conselho, apresentar fatos e buscar discernimento. Falar com pessoas capazes de ajudar pode proteger o corpo. O problema não está no simples ato de falar. Precisamos examinar por que falamos, com quem falamos e o que desejamos produzir. Por isso, Provérbios, capítulo 18, versos 17, diz: a primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. A primeira pessoa pode falar com segurança, apresentar fatos verdadeiros e demonstrar sofrimento real. Ainda assim, meus irmãos, aquilo que ouvimos pode não ser toda a história. É possível mostrar a reação e esconder o que a provocou. É possível contar o último capítulo e deixar os anteriores fechados. A justiça bíblica não condena alguém porque uma versão chegou primeiro. Ela ouve as partes, procura testemunhas e separa o fato da interpretação. A pessoa acusada não se torna difamadora simplesmente porque apresentou sua defesa. O ferido também não precisa permanecer calado para que o agressor pareça pacífico. Mas até uma defesa legítima deve permanecer debaixo da palavra. Quando procura humilhar, recrutar aliados ou destruir, deixou de buscar apenas esclarecimento. Até um fato verdadeiro pode ser usado perversamente quando é arrancado do contexto ou levado a pessoas que nada podem resolver. Por isso, meus irmãos, precisamos olhar para a verdade, para a intenção, para o destinatário, para o procedimento e para o fruto.
Esses elementos revelam o que a conversa está fazendo. A palavra também alcança quem recebe e ajuda a espalhar. Vamos ler agora Provérbios, capítulo 26, versos 20 ao 22. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Meus irmãos, é muito sério. Talvez não tenhamos acendido o primeiro fogo. Mesmo assim, podemos levar a lenha. Podemos repetir uma acusação que não criamos e fazer uma contenda chegar a lugares onde jamais chegaria sem a nossa participação. Provérbios também mostra que as palavras do difamador encontram um apetite. Existe prazer pecaminoso em saber aquilo que não precisávamos saber. Especialmente quando a história confirma o que já desejávamos acreditar. O difamador trouxe o alimento, mas o ouvinte abriu o coração. A palavra responsabiliza quem espalha e quem saboreia, quem inicia e quem conserva o fogo. Quando existe pecado real, o Senhor Jesus não nos deixa sem direção, meus irmãos. Vamos ler o capítulo 18 de Mateus, dos versos 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais um ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Meus irmãos, o objetivo do caminho ensinado pelo Senhor Jesus é recuperar o irmão. Por isso, o primeiro movimento não é procurar uma plateia, nem formar um grupo favorável. É procurar a pessoa envolvida. Se ela não ouvir, entram testemunhas. Se a recusa permanecer, a questão chega à igreja. Mateus 18 não é licença para espalhar acusações. Também não é uma mordaça para impedir defesa, testemunho ou julgamento justo. O caminho do nosso Senhor Jesus procura verdade, responsabilidade e, acima de tudo, restauração. Isso não significa que toda relação será restaurada imediatamente. Há pessoas que podem se recusar a ouvir, e existem situações em que a confiança precisará de tempo e de frutos para ser reconstruída. Mas quem segue o Senhor Jesus não pode amar a ruptura. A pergunta continua diante de nós. Queremos ganhar o irmão ou vê-lo derrotado? Provérbios mostra que Yahvé odeia aquele que provoca contenda entre irmãos. Isso não é uma pequena falha de convivência, meus irmãos. O pecado que nasce num coração não permanece fechado nele. O coração usa o corpo e o corpo começa a ferir o corpo de Cristo. Uma língua pertence a uma pessoa, mas pode ser uma congregação inteira. Um coração alimenta a mágoa, mas muitos acabam respirando a confusão que saiu dele. A discórdia é o momento em que a enfermidade escondida num coração começa a circular pelo corpo.
Meus irmãos, vamos ler agora Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Hebreus, meus irmãos, não chama de paz o silêncio que encobre pecado. Ele une paz e santificação e coloca diante de nós uma advertência grave. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Logo depois, a palavra chama a vigilância. Uma raiz de mágoa pode permanecer oculta por algum tempo. Mas quando brota, a mágoa passa a governar a maneira como a pessoa interpreta os fatos. Escolhe ouvintes e procura confirmação. Aquilo que foi alimentado no coração produz confusão e contamina muitos. O texto não mostra apenas uma pessoa sofrendo por causa da amargura. Mostra uma raiz particular adoecendo a comunhão. É o mesmo movimento que vimos desde o início. Aquilo que começa escondido no coração encontra uma maneira de alcançar outros. Quando um membro semeia discórdia, o corpo começa a lutar contra si mesmo. Irmãos deixam de trabalhar juntos e passam a enxergar uns aos outros como adversários. E a paciência de Yahvé não deve ser confundida com aprovação. O mal pode ser planejado e espalhado lentamente, enquanto o juízo chega de forma repentina. Por isso, meus irmãos, a advertência não termina apenas em reconhecer que estamos na estrada errada. A palavra ainda precisa mostrar quem deve governar este corpo e que sabedoria precisa ocupar o coração. Vamos ler agora o livro de Romanos, capítulo 6, versos 12 e 13. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entreguei os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Louvado seja Deus. Romanos, meus irmãos, fala de domínio, entrega e pertencimento. O pecado, ele deseja governar o corpo e utilizar seus membros como instrumentos de iniquidade. No início, vimos um corpo obedecendo às ordens de um coração perverso. Romanos chama esse mesmo corpo a deixar de se entregar ao pecado e a apresentar-se a Deus. O corpo que serviu à iniquidade precisa mudar de governo. Mas essa mudança não estará completa se os membros apenas modificarem o comportamento enquanto o coração continua alimentando a mesma sabedoria. E Tiago nos leva novamente à origem. Vamos ler, meus irmãos, Tiago, capítulo 3, versos 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso,
nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois, onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Meus irmãos, Tiago mostra duas sabedorias, reconhecidas pelas colheitas que produzem. A sabedoria terrena deixa confusão e maldade. A sabedoria do alto é pura, misericordiosa, imparcial, sem hipocrisia e conduz a uma colheita de justiça. No início, meus irmãos, um homem semeava discórdia. Agora, a palavra mostra pessoas semeando paz. Mas para que a semeadura, o governo também precisa mudar. A pergunta que surgiu no início volta agora com todo o peso. Quem está governando nossos olhos, nossa língua, nossas mãos e nossos pés? A resposta começa com um chamado. Voltar para Cristo, que recebe o arrependido. Mas arrependimento é continuar na mesma estrada apenas... Mas arrependimento não é, meus irmãos, continuar na mesma estrada apenas trocando o nome das obras. Por isso, a cura não consiste apenas em falar menos ou aprender a esconder melhor aquilo que continua no coração. Ela alcança o coração e apresenta a Deus o corpo que serviu ao pecado. E esse é o caminho do discípulo do Senhor Jesus. A paz ensinada pela palavra não encobre o pecado, não abandona a verdade, nem protege a injustiça. Ela procura ganhar o irmão. Ela age com misericórdia. Permanece em obediência ao Senhor e nos leva de volta àquela caminhada. Meus irmãos, Provérbios colocou diante de nós um homem caminhando, enquanto seu coração ensinava o corpo a espalhar destruição. O discípulo do Senhor Jesus não pode continuar na mesma direção, porque é o chamado a caminhar de outra maneira. Mas o que precisa ser tratado para que essa caminhada mude? O coração que ensinou o corpo a semear discórdia precisa ser tratado pela palavra. E o corpo que feriu o corpo precisa aprender em Cristo a semear a paz. Meus irmãos, até aqui. Obrigado pela oportunidade, irmão Cairo. Que o Eterno conduza a todos nós a uma vida de santidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.